legal da arte da rua é que ela é muitas vezes inusitada, você não sabe o que vai acontecer, a atividade começa de uma forma e ela vai se transformando conforme o tempo. A gente começou meio sem querer, sem saber o que esperar. Tanto o público menor, as crianças, os jovens, os mais velhos, eles têm uma forma de mostrar que gostaram ou não. Uma forma delas é o chapéu, né? Contribuição direta do artista, isso é uma coisa muito importante, uma tradição da arte de rua. Você faz a sua apresentação e depois vai passar o chapéu e às vezes o público, é o lance, o preconceito, né, rua. Então você está na rua, numa esquina, num farol, tem um preconceito, não tem ainda. Pessoal, por mais que você pode estar impecável a sua apresentação, elas vão contribuir, mas o legal é as pessoas contribuírem pelo sua arte e não pelo preconceito, assim, elas pensar que vou ajudar o artista que ele está precisando. Não, é uma arte. Essa relação do dinheiro é muito importante também com o artista de rua, porque é das colaborações que nós sobrevivemos e que nos mantemos fazendo o trabalho. Tem até um amigo que ele deu um apelido muito grande, muito bacana pro chapéu, que é o nosso edital, né? Edital, existe o edital existem vários editais da prefeitura, né? E eu gostei muito desse termo, eu sempre penso no chapéu como nosso edital. Quem banca o nosso edital é o público. Então cada coisinha que o público coloca ali, porque curtiu, porque gostou, porque acha que vale a pena, isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho, é muito importante. A tradição do chapéu é uma tradição assim das mais ricas, porque ela proporciona a arte gratuita, arte pague quanto puder, a arte acessível nos espaços públicos. Existe desde 2011 e no meio de 2012, começo de 2013, a gente sentiu a necessidade de mostrar o nosso trabalho para mais pessoas e também de conseguir algum dinheiro, que a gente conseguisse ter alguma renda fixa, se fosse mensal, porque a gente estava deixando de fazer alguns trabalhos por falta de grana mesmo, porque alguns membros do grupo não tinham uma condição legal e a gente não conseguia ter um patrocínio, ter um apoio de algum lugar que conseguisse bancar a gente. E então, entre várias ideias, a gente já praticava flash mob já há um bom tempo. E aí a gente veio pensando em várias ideias e acabou saindo essa ideia do jukebox. O jukebox, ele tem esse nome, fazendo referência às máquinas antigas de música, onde você colocava uma moeda e escolhia uma música. Com a gente, você coloca uma moeda, escolhe uma música junto com uma dança. Como a gente não tem uma máquina que possa fazer isso, escolher a música pra gente, nós usamos 5 potes, cada um com um gênero diferente. Hip Hop, anos 60, Flashback Disco, remix, surpresa e violino. Onde a pessoa coloca qualquer quantia, a gente dança. O que ela escolher, o gênero que ela escolher. Muito prazer, nós somos o Grupo UPS. Estamos aqui hoje apresentando para vocês o Jukebox. Como funciona o Jukebox? São 5 potes, cada um com um gênero diferente. Surpresa, remix, flashback disco, hip hop e violino. Em qualquer um dos potes que vocês colocarem qualquer quantia, nós dançaremos o gênero escolhido, tá? Sintam-se à vontade para entrar e dançar a hora que vocês quiserem, não é uma ação só pra gente dançar e vocês assistirem. Podem participar com a gente. E é isso, valeu, galera!
trabalho com a minha mulher, né, como ator e tal, e a gente fez uma companhia e teve um momento que deu um break na criatividade, porque ela teve um problema de saúde, ficou 1 mês, 2 meses parado, e aí eu falei, nossa, eu preciso criar, não aguento mais. E aí eu fui pesquisar e encontrei pessoas que fazem esse tipo de trabalho na Europa, com baldes, trabalhos com percussão, tudo alternativo, e aquilo, eu falei, nossa, que interessante, eu preciso disso. E aí fui desenvolvendo, eu fiquei 2 semanas lá em casa, vendo que posição que era legal e tal. E aí fui pra rua. E fiquei com muito medo. É porque eu não conhecia nada de arte de rua. Eu nunca tinha, na verdade, tinha feito uma apresentação, mas num festival, assim, na rua, mas era bem uma sketch. E eu fui na Paulista e eu não conseguia parar num local. Eu ficava olhando, mas aqui não, tem um comércio aqui, mas tem não sei o que aqui, mas aqui tá perto do orelhão, mas aqui tem a banca de jornal, mas não sei o que. Fui, voltei, super tenso, eu morava ainda longe, aí falei, não, vai ser aqui, do lado de uma banca de jornal, bem escondidinho. Aí coloquei as coisas, eram 3 baldes na época, e comecei a tocar. Muito tenso, e fui tocando e comecei a receber o retorno do público, do pessoal na rua, começou a curtir e gostar, e eu comecei a me soltar um pouco. E aí fui desenvolvendo, fui tocando e tal, e nesse dia foi engraçado que aconteceu bastante coisa, assim, tipo, era perto de um prédio residencial, e jogaram caneta, carguinha de caneta, umas coisas assim, até bem engraçadas, assim, tipo, o pessoal queria dormir, já era tarde, até eu me decidir, era tarde e tal, sei lá, 8h30, 9 horas, e foi engraçado aquilo, mas aí rolou de boa. Comecei minha carreira há mais ou menos 10 anos como um clown, um bom palhaço que leva o sorriso para as pessoas. Num palhaço eu fui evoluindo, atuo hoje como um ator, fazendo outros tipos de trabalho, fiz acrobacia, faço pirofagia, que é cuspir fogo, faço malabares e fui evoluindo, conhecendo as outras modalidades, e um certo dia um amigo meu me convidou para fazer um evento e tal. Eu era atuando, né? Atuando e era de estatuísmo. E aí eu não tinha muita noção, tal. Ele me ensinou mais ou menos como que fazia. E aí eu fui fazendo evento com ele. Até um certo dia ele me convidou para ir para a rua em São Paulo. E aí eu tive a oportunidade. E o meu primeiro personagem, por incrível que pareça, foi um clown, foi um palhaço. O Cabaré 3 Vintém surgiu em 2011, vão fazer 4 anos agora. A gente surgiu como uma banda de jazz convencional e a gente decidiu, com o tempo, incorporar outros elementos artísticos, e a nosso próprio desenvolvimento artístico mudou a cara da banda, né? Então, o Cabaré 3 Vintém se inspira principalmente nos cabarés de variedades, as trupes circenses, itinerantes. Quando a gente optou também por uma forma mais performática de fazer o nosso show,
é porque quando você vai à rua, você tem que despir de algumas formações clássicas de palco, de dramaturgia, de contato com o público. Respeitável público, sejam bem-vindos ao Cabaré 3 do espetáculo de jazz, circo, arte de rua, dança. Tudo vai começar. O primeiro jukebox que a gente fez foi numa faixa de pedestres. A gente fez mais ou menos essa mesma ação numa faixa de pedestres. Não deu muito certo, na verdade. Não deu nada certo. A gente não conseguiu arrecadar dinheiro. E como o tempo de um semáforo ele é muito curto, né? Então não dá pra gente mostrar tudo que a gente queria. As pessoas não tinham tempo de ver pra gostar, pra aí sim ajudar com alguma coisa, alguma parte financeira. Daí a gente começou a pensar em ir para as ruas. Aí o primeiro lugar que a gente fez foi na Paulista. A gente foi testando vários horários, desde mais cedo, meio-dia, aí de tarde, até que a gente fez a primeira vez de noite, em frente no cruzamento com a Rua Augusta, com a Avenida Paulista. E logo essa primeira vez ela já deu muito certo. A nossa ação, ela partiu do primeiro princípio de mostrar o nosso trabalho. Então no começo a gente sempre pensava em qualidade de trabalho, não em arrecadar dinheiro, o máximo de dinheiro possível. Com o tempo a gente foi tentando unir as duas coisas, são coisas diferentes. Às vezes o trabalho é muito bacana, mas ele não tem uma apelação para o público vir e contribuir com alguma coisa. Então a gente teve que conciliar as duas coisas. São inúmeros fatores que formam as duas partes. O trabalho técnico a gente tem que estar muito bem preparado para fazer a atividade acontecer da melhor forma. E a parte de contagiar o público são feitas de várias formas. Desde a chamar eles para dançar, a explicar a ação o tempo todo, a dançar para todos, não dançar para um só. Eu comecei com os baldes, somente os baldes e um prato. E aí eu comecei a falar, eu quero mais coisa. E fui colocando mais elementos. Fui buscando mais elementos e colocava na rua. Só que a rua, ela presenteia muito, né? Assim, eu posso dizer que é 99% de presentes, né? Então chegava alguém com skate para tocar, e aí eu fui experimentando o skate, e os truques, o som diferente. A gente chegava com uma garrafa de cerveja vazia, outro chegava junto, um dançava, outro rimava. Então comecei a ver que poderia ter muito mais elementos. O Carlos Drummond, assim, foi uma afinidade, né? E que eu já estava namorando já, assim, de homenagear esse artista, e eu tive a oportunidade. O poeta mesmo, ele é mais impactante, né? O jeito que eu criei ele é mais para impactar. Os movimentos são curtos, movimentos leves, é mais para a pessoa parar e perceber que é uma estátua mesmo. Às vezes tem pessoas que encostam para tirar foto, pensa que é uma estátua de verdade, e às vezes eu não coloco placa, só tem uma placa ou outra, mas às vezes eu deixo até de ganhar, às vezes por causa da pessoa, mas você deixa de ganhar por causa disso, você não colocar uma placa que é uma estátua viva. Eu falei, não, porque o legal é você surpreender às vezes a pessoa que pensa que é uma estátua mesmo e não é. E tem personagens que já não, igual o Forasteiro Django, que é o cowboy fora da lei, ele já é uma estátua viva mesmo. Ele já, na hora que o pessoal contribui, colabora, ele já cria vida, cumprimenta as pessoas falando, venha tirar foto, bem-vindo ao Texas, buenas, cavaleiro. O Michael Jackson já dança. Então, cada personagem a gente tenta trabalhar diferente para não ficar também monótono, né? Para não ficar essa coisa também de igual, para levar sempre a diferença para o público. É claro que a gente tem um repertório de sketches que não são só para arrecadar mais dinheiro. É uma forma de demonstrar a cultura do chapéu, introduzir isso para quem ainda não está habituado a fazer uma doação no chapéu, mostrar que ele existe, que ele está aí, evidenciar ele, mostrar que é para
através desse formato, a gente ainda assim consegue trazer um espetáculo com um grupo grande, com instrumentos, investir nisso, mostrar para as pessoas para onde vai essa moeda delas. Então, a gente formula algumas cenas que dão a entender qual é a importância da cultura do chapéu. A gente vem de movimento independente, de movimentos autônomos e tenta se manter da melhor forma possível com arte. Então a gente é músico, a gente é artista, circula em vários lugares, a gente acabou pegando a linguagem de rua, incorporando no nosso espetáculo e leva ele para vários lugares. Obrigado, rapaz. Mais um, ó. Obrigado, valeu. Às vezes a gente trabalha num formato diferenciado, ao invés de colocar o chapéu e seguir o som eternamente, a gente faz pausas, conversa com o público e sente mesmo, vai sentindo essa temperatura. Dentro do Jukebox aconteceram inúmeras coisas, desde coisas engraçadas a coisas que até trouxeram uma preocupação pra gente. Desde um segurança do shopping que a gente dançava na frente, entrar e dançar e assim, arrasar, mandar muito mesmo. E o público, a gente não teve nenhum lugar que a gente foi mal aceito. Isso é uma coisa bem bacana. Não é uma coisa que eu vejo sempre, eu já vi artistas fazendo atividades ao nosso lado e terem uma certa rejeição pela forma de arte que eles estavam fazendo. Então, acontece muito, não é uma coisa que não acontece, o preconceito ainda existe, as pessoas ainda sentem que a arte de rua não vale como a arte de um local fixo, um teatro, um museu. E é uma grande besteira, né? O que eu gosto mais é a quebra do preconceito, né? Quando tá meio assim tal, às vezes uma senhorinha faz assim tal, aí eu toco um samba bem calminho, dou um sorriso e tal, e tento quebrar aquela... desconstruir aquilo, né? Porque, pô, vai trabalhar, né? Tem gente que fala, acontece isso, vai trabalhar, não sei o que e tal, e eu tento quebrar, desconstruir isso a partir do meu trabalho. Eu me esforço para isso, porque isso eu acho que é uma função do artista de rua, né? Entender os transeuntes e fazer com que pessoas passavam reto, pessoas começaram a cumprimentar, e pessoas colaboraram e chegaram, cumprimentaram, as mesmas pessoas de gravata, pessoas sem gravata, então vai quebrando, eu acho. Nosso país é uma pena, mas ele não tem o costume da arte, você não tem a arte desde pequeno. Então as pessoas têm essa carência, muitas vezes elas não conhecem mesmo, elas não conhecem o que está acontecendo, não conhecem dança, nunca viram uma apresentação de dança na frente, assim, ao vivo, sabe? E quando a gente começa, tem pessoas que realmente ficam assim... sem reação nenhuma, porque acham que é uma coisa de outro mundo, é uma coisa que não acontece, que você jamais veria na sua vida. E é uma coisa simples de se fazer, é uma coisa que já acontece muito, entendeu? Então é bem legal, assim, essa parte do Jukebox. Estar trazendo arte para as pessoas é muito bacana.
essa coisa de trazer a bateria ou trazer o balde, eu prefiro o balde, porque para mim sempre foi muito claro que a bateria é uma questão convencional, é uma coisa que já existe, já está feito. E quando eu vi os caras fazendo aquilo fora do país, com baldes, um puta som, uma pegada, uma galera que tocava super bem, eu falei, porra, é isso, velho. E com o que quebra também? O pobre. Utilizar a coisa pobre, tirar o som do nada. Você não precisa ter grana pra tirar. Não precisa ter dinheiro pra comprar uma bateria ferrada. Você pega lá aquelas coisas que você consegue tirar o som e faz, meu. Se você tá em casa e não tem dinheiro, vai, junta, pega um negócio da mãe, pega uma panela, um negócio e já começa a tirar o som antes de ter uma bateria. E quem sabe depois uma bateria não venha, né? As pessoas têm uma coisa em comum, são todas diferentes. Esse que é o legal. Essa mensagem que eu citei agora, as pessoas têm uma coisa em comum, são todas diferentes. É uma delas que eu entrego também. Mensagem do Fernando Pessoa. E eu também entrego mensagens realistas, né? Mensagem do cotidiano. Essa mensagem do protesto, né? Nosso protesto de vida, né? Porque normalmente as pessoas querem coisas boas, elas querem ouvir coisas boas, ela contribui, ela quer uma mensagem boa, ela quer receber uma coisa boa. Então, se você entrega uma mensagem realista, uma mensagem de protesto para ela, não de protesto contra ela, de protesto contra o que a gente vive, né, no nosso planeta, uma reflexão, um momento reflexivo, e às vezes é legal. Então, tem pessoas que a maioria elas gostam, né? Acontecem inúmeras coisas dentro do Jukebox. O inesperado ele tá rolando o tempo todo. A gente tem a sorte de hoje o elenco ele tá muito preparado para qualquer coisa que aconteça. Muitas coisas tocam a gente de várias formas diferentes. Eu acho que uma das principais são quando a gente vê, e isso acontece praticamente todo Jukebox acontece uma vez ou outra isso, de moradores de rua colocarem dinheiro para a nossa ação. E isso é incrível, porque são pessoas que não têm uma condição, sabe? Você vê muita gente que fica assistindo e às vezes não dá uma ajuda de custo, a gente também não tem problema quanto a isso, mas você vê pessoas que não têm nada praticamente, têm muito pouco e fazem questão de ajudar. Já aconteceu várias vezes de moradores de rua darem R$10 e R$20 e assim, a gente sabe que pra eles é uma coisa assim, é uma semana deles que eles estão doando ali pra gente. Praça Elis Regina, lá no Butantã, perto da USP. Uma praça simples, também residencial, que a gente um dia decidiu fazer junto com mais 3 bandas um show, chamou de festival, foi conectando o pessoal do bairro, lá tem um movimento cultural muito forte, muito ativo, um público muito legal que gostou da ideia do festival, uma das reivindicações era a abertura de um parque na região, que até hoje não abriu. Mas um dos motivos do festival é esse. E a gente começou sem querer, pela internet, foi juntando banda. No total deu 70 artistas, uns 30 comerciantes vendendo coisas, barraquinhas de comidas, etc. E um público de 1000 pessoas da nossa área, do nosso bairro, da rua de trás, etc. Que de repente chegou lá. Sem querer? Sem querer, A gente não imaginava que tivesse esse poder, que a arte de rua tivesse esse poder de viralizar tanto para as pessoas, né? De transformar de uma praça simples, residencial, num lugar de um espetáculo público que as pessoas pudessem fazer um piquenique, sentar, conversar, encontrar amigos, ficar até a noite. Eu acho que transforma o espaço público, o espaço que eu tô, porque ele é um espaço ocioso. Começa por aí, ele não tem nada, ele tem ali a calçada, tem aquele espaço e tal, ele não tem nenhum tipo de estrutura e de repente tem um artista ali, já modificou só pelo fato de preencher o espaço, né? E eu vejo que modifica bastante, porque assim, pessoas em situação de rua, conheço, inclusive converso com alguns sempre, e aí Paulo, tudo bem? A gente conversa um pouco, crianças que você vê, às vezes até usando droga no momento, cola, uma coisa um pouco mais forte e tal, mas elas entram naquilo e por um momento elas estão guardadas comigo. Seja lá o que elas vão fazer depois, ou o que elas fizeram antes,
não só as crianças, mas pessoas que passam, que eu não sei nominar, não é pela aparência, né, que eu nomino se a pessoa tem uma postura X ou Y, mas aquele momento que parou, aquele momento que eu consegui segurar aquelas pessoas ali, é um momento que elas estão ali e não em outro lugar. É um momento, pode ser meio minuto, mas elas estão ali. Isso para mim é modificar o espaço público. Arte na rua diminui criminalidade, educa, estimula, amacia as pessoas que estão no dia a dia, é super importante.